Saúdo a todos os amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. Às vezes as pessoas podem até perguntar: tem se pregado muito e poucas conversões têm sido vistas. No entanto, o Espírito Santo, ele trabalha de inúmeras formas. Muitas vezes nós não sabemos como o Espírito Santo está trabalhando. Porque conversão, quem produz é o Espírito Santo. Não são nossos argumentos, não é nossa pregação, não é a nossa eloquência, nem tampouco a nossa oratória. A palavra do Senhor diz, a Escritura corre velozmente, faz o que lhe apraz. Aleluia. Quando o Senhor quer converter, Ele converte. Aleluia. Se Deus quisesse converter toda a população de Cabo Frio hoje, Ele o faria. Mas Ele não arromba o coração de ninguém. Tem que ser espontâneo, voluntário. A mensagem está sendo pregada, a loucura da pregação. Paulo diz que Deus salva os homens pela loucura da pregação. No entanto, é necessário que os homens deem crédito à pregação. E em dando crédito à pregação, permitam que o Espírito Santo produza a transformação em seu íntimo. Isso se processa, Paulo diz, a princípio com tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus produz salvação, diz o apóstolo Paulo. O homem se reconhece pecador, e em se reconhecendo pecador, ele então se volta para Deus. Mas o processo de reconhecimento, ele é produzido no coração, mas compete ao homem permitir que ele seja convencido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas estão tamanhamente endurecidas que não conseguem mais dar crédito à palavra de Deus e tampouco dar ouvidos ao Evangelho da Graça. Eu digo isso corroborado pela Escritura Sagrada, que grande maioria deste mundo vai se perder. Não porque não haja pregação do Evangelho ou abundante graça, mas é porque os homens fecham o coração para a verdade salvífica. Os homens preferem aceitar o engano da serpente a voltar-se para Deus e serem libertas. C.S. Lewis disse uma coisa muito significativa em um de seus livros: o homem prefere aninhar-se no inferno do que ir para os céus. Por quê? Porque nós percebemos que a humanidade não quer abandonar o seu caminho de vício, não quer abandonar o seu caminho de egoísmo, não quer abandonar o seu caminho de pecaminosidade. Nós estamos vendo o que aconteceu lá no período antediluviano acontecer novamente. Parece cíclico, a recorrência no pecado parece cíclica. O coração dos homens está inclinado a praticar o mal. Nós vivemos o tempo da longanimidade de Deus. Eclesiastes diz que Deus não executa logo juízo sobre a má obra. Por essa razão, o coração dos homens está inclinado a praticar o mal. Mas a longanimidade de Deus, conquanto amplíssima, ela tem os seus dias contados. Existe uma medida de iniquidade. Quando se alcança essa medida de iniquidade, então o juízo vem. Essa medida se encheu nos dias de Noé, no período antediluviano. Essa medida se encheu para Sodoma e Gomorra, quando Deus a destruiu. Essa medida chegou ao seu limite para a Babilônia, na opulência do reinado de Nabucodonosor. Então Deus destruiu Babilônia com grande poder de destruição. E este mundo, como diz o Imalgo, está maduro para o juízo. Nós já vemos claramente essa madureza, e os indícios de que o juízo vai se dar, eles são óbvios.
O pastor Lamartine Pozella disse certa feita em uma entrevista que ele deu a um podcast que nossa época tem todos os elementos que nos dão conta de que vai acontecer algo diferente, algo que a humanidade sequer imagina que vai acontecer. Porque os homens estão tão absortos e tão letárgicos e tão entenebrecidos pelo pecado que eles não estão se apercebendo que o mundo está vivendo um momento anômalo, diferente de todos os outros tempos. O pastor Haroldo Reis, ele insistentemente apregou-a, embasado em Apocalipse, sobre essas verdades. E nosso irmão, ele é testemunha de quantas pessoas, mesmo recebendo a mensagem, continuam endurecidas, mesmo com todas as advertências e com todas as evidências apresentadas e com todos os cumprimentos proféticos que estão diante dos nossos olhos e evidenciam que nós estamos vivendo os últimos dias. Os homens, como sempre temos dito aqui, estão pagando para ver, estão dando a mínima. A palavra tem sido desprezada, como disse Leonardo Ravenhill, tratada como uma verdadeira Cinderela por esta geração, mas isso terá um preço muito elevado. O preço de rejeitar-se a graça é o preço de ser lançado numa terrível sentença de perdição eterna. O inferno é apenas um estágio, um período de tempo, porque o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Todos os que estão no inferno serão trazidos a juízo e aparecerão ali com seus corpos como morreram, e seu estado de iniquidade. Os justos ressuscitarão em seu estado de bem-aventurança, transformados em uma realidade corpórea de santificação pelo poder e ação do Espírito Santo que os transformou, e eles se apresentarão com vestes de justiça, porque foram justificados Aleluia. pelo sangue da cruz. Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Samuel Davis diz que eles ressuscitarão em seu corpo iníquo e perverso. Como morreram, ressuscitarão para receberem as suas abomináveis sentenças de condenação eterna. Imaginem, eles já estão no tormento, no inferno, mas serão atormentados pelos séculos dos séculos no lago de fogo. Não porque Deus é injusto, não porque Ele é justiça. Todos os que estarão ali saberão que Deus executou a sua justiça, como todos aqueles que estarão nos céus saberão que Deus foi justo para com eles pelo poder da obra e sacrifício inaudito de Jesus em Gólgota. Jesus querido, aleluia. Precisamos crer, precisamos abrir o coração, precisamos entender que a proposta de Deus, ela é sempre a melhor possível, mas a humanidade entenebrecida e enganada por Satanás, ela anda na contramão da promessa e daquilo que Deus pode realizar em suas vidas, porquanto o diabo deseja levar os homens para distante de Deus e lançá-los no abismo, no mesmo abismo que ele mesmo será lançado. O grande enganador continua a causar grande prejuízo às almas dos homens. Ao longo dos séculos ele tem trabalhado contra o Senhor. Ele é o contrafator de Deus, como afirma Pirma. Ele é o contrafator de Deus, ele quer contrafazer tudo aquilo que Deus tem feito. Deus faz o bem e ele faz o mal, mas um dos aspectos de Satanás é muitas vezes dourar a pílula para enganar a humanidade, e ele está oferecendo as suas vantagens, ele está dourando a pílula, ele está mostrando aos homens um caminho que aparentemente parece ser bom, mas o seu fim é a morte eterna, e ele mesmo será
lançado no mesmo abismo, e ele lança os homens, que ele conduz os homens, porque o lugar dele está destinado, o lugar dele já está determinado de antemão. O Senhor já declarou, e o Senhor já tem falado através das Escrituras, que o maligno já está julgado, mas para os que estão vivos ainda há oportunidade de escapar desta terrível perdição eterna pelos méritos sacrificiais de Cristo. Eis a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela é muito simples. Não é necessário fazer muitos rodeios, não é necessário ter muita oratória. Qualquer pessoa simples pode pregar o Evangelho e ser usado por Deus para conduzir os homens a Cristo. Isso se deu ao longo de tanto tempo. Paulo diz que não foram muitos sábios segundo este mundo que foram chamados. Deus, ele chama as coisas simplórias deste mundo para confundir as que aparentemente têm uma certa notabilidade. Deus usa homens simples, Deus usa mulheres simples, Deus usa um povo que aos olhos do mundo pode ser considerado até desqualificado, mas é o povo que ele tem chamado, e ele tem capacitado, e ele tem concedido dons espirituais e poder para fazer frente à ação de Satanás neste mundo. Nós estamos aqui não porque somos melhores ou somos bons, nós estamos aqui porque um dia fomos alcançados pela graça. Pecadores arrependidos somos, necessitados da graça de Deus, e transmitindo as verdades do reino de Deus até que ele volte, transmitindo o poder e a ação do Espírito Santo até que ele volte, transmitindo esta verdade libertadora até que ele volte, demonstrando claramente a necessidade de que os homens se convertam, porque ele está voltando, e isto está ecoando de nuvem em nuvem, como de Rui Malgo diz. Esta verdade ecoa de nuvem em nuvem ao longo dos séculos. Ele está voltando, e ele voltará para cumprir a sua promessa. Aleluia. E ele prometeu aos seus santos: virei outra vez, virei outra vez. Lembrem-se, essas palavras, elas não foram proferidas por nenhum iluminado deste mundo. Esta palavra foi proferida pelos lábios de Jesus de Nazaré. Aleluia. E se Jesus proferiu essa palavra em algum momento da história humana, ela vai se cumprir. Aleluia. Virei outra vez, não se turbe o vosso coração, nem vos atemorizem. As palavras dele são fidedignas. Aleluia. 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 Oh Deus. Aleluia. Oh Deus. Enicho meteplaiento comeneai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou encerrando aqui, irmãos, a minha fala. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que muitas pessoas assistiram esse culto ao longo dos anos. Aleluia. Nesses 4 anos de culto, não é, Marcelo? 4 anos de culto. Aleluia. E muitas pessoas têm sido alcançadas pelas redes sociais também. Aleluia. Não apenas pessoas no Brasil, mas também fora do Brasil. O que Deus vai fazer, como Deus vai converter, isso é obra do Espírito Santo. Importante que nós estamos aqui, cada irmão, cada irmã é um instrumento de Deus que está apressando a vinda do dia de Deus, porque vai chegar um momento em que o último tijolo desse edifício vai ser colocado. A última pessoa que será salva. E quando o último tijolo desse edifício for colocado, Jesus vai levar a igreja. Não há mais nada a se fazer. Aleluia. Verdade. Então, enquanto você tem a oportunidade, fale de Jesus, seja através do louvor, seja através da entrega de um folheto, seja de um testemunho, seja útil à obra do Senhor. Não importa, Deus não é ingrato para esquecer da obra de sua mão.
o mais simples esforço envidado pelo reino de Deus será recompensado. Pastor Juliano Fraga, ele falou uma coisa muito interessante em uma de suas mensagens. Eu gosto muito de ouvir esse pastor pregando. Ele falou sobre o bom samaritano. O bom samaritano, conforme os irmãos leem na parábola, ele deu 2 moedas ao hospedeiro. E ele disse para ele: ó, se gastar mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Aleluia. Jesus está fazendo claramente alusão que é uma recompensa. Trabalhe para Ele, não espere reconhecimentos humanos. Quando Ele voltar, Ele vai te pagar. Aleluia. Quando Ele voltar, Ele vai te dar recompensa. Aleluia. Pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado, aleluia, por você ter se colocado na brecha pelo seu reino neste mundo. Aleluia. Ele vai te pagar. E você entrará no gozo do Senhor, no repouso do Senhor, com toda a sua bem-aventurança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, né, neste ano que está terminando, nesse ano que se iniciará. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre a vida dos irmãos e que em 2024 continuemos sendo testemunhas, porque o nosso papel é ser testemunhas até que a trombeta ressoe nos céus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.